Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da nossa mentoria. E hoje, galera, eu quero trazer para vocês um tema muito interessante agora para campo, né? A gente trouxe gatilhos mentais, os 12 gatilhos que a gente mais usa em fechamento de venda, em condução de conversa, né? O Fabiano trouxe um conteúdo da aula passada surpreendente em relação ao aprendizado. Então, se você está tendo dificuldade, só continua, pode ficar tranquilo, que você vai se desenvolvendo aí durante o tempo. A gente vai começar com os slides aqui e eu quero mostrar para vocês algumas técnicas, tá? E o que seria a técnica, como eu aplico essas técnicas na prática, tá? Então, assim, tudo que vem mudando aí o meu game durante esse 1 ano e meio que eu venho aí desenvolvendo a arte de vender, né? Então, bora lá, vamos entender um pouquinho mais sobre venda e eu quero mostrar para vocês o que é técnica, beleza? Passa o próximo slide, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que entender, tá? Muitas pessoas, quando a gente fala de técnica de venda, as pessoas às vezes elas se perdem. Por quê? Porque elas acham que técnica é um textinho escrito, tá? Ah, é um texto escrito que o Adner lê e aí ele decorou e ele foi lá e colocou. Não. Técnica de venda são junções de ações. Um exemplo. O que seria uma palavra de gatilho? Quem aqui assistiu o vídeo e entendeu que vários gatilhos, tá? Eles são palavras que eu coloco para conduzir uma conversa, tá? A técnica de venda são ações que eu faço. Então é totalmente diferente. Mas dá para você mesclar as duas? Claro, tranquilo. Dá para você usar várias técnicas numa abordagem? Claro. Dá para você misturar gatilho? Tranquilo. Mas isso quando, assim como o Fabiano ensinou, fica gravado no seu subconsciente. Então, por isso, treine, aplique, né? No começo você vai ter um pouquinho de dificuldade, eu também tive, tá? Mas o que que acontece? A gente não pode desistir. Então, vamos entender o que é técnica? Vamos lá. Então, técnicas, tá? Conjuntos de métodos e processos próprios de uma arte. Ciência ou profissional, tá? Técnicas de escrita, técnicas cirúrgicas, técnicas de ensino, maneiras de agir, método particular de fazer alguma coisa. Não, não te posso contar minha técnica para ganhar, um exemplo. Tipo assim, aqui no caso, pessoal, pra você ter uma noção, isso aqui é do dicionário, tá? Eu vou deixar claro para vocês aqui que isso aqui é só do dicionário. Mas assim, ó, a palavra técnica, ela é isso. Um exemplo, o Fabiano ele tem uma técnica muito boa em interagir com as pessoas. Técnica essa que eu não sei aplicar. O Fabiano, ele tem, sei lá, a Bia, ela tem uma técnica com o pincel em relação a fazer maquiagem que eu não possuo, mas é uma técnica própria dela. Existe um meio dela me ensinar isso? Claro. Por quê? Porque ela faz isso no automático, né? Então, a técnica, ela é um conjunto de ações, tá, que uma pessoa faz para que ela tenha um resultado. Então, vamos lá. Todo mundo que sai um exemplo, de uma mentoria vai sair com as mesmas técnicas? Não, com o mesmo conceito, sim, mas as mesmas não. Por quê? Porque você vai se adaptar, tá? Imagina só, eu vou fazer uma técnica e usar um gatilho mental. Eu faço isso com o Fabiano. Legal, funcionou. Só que quando eu vou fazer com a Bia, não funciona. Por quê? Porque eu tenho que usar a mesma técnica, mas outro gatilho. Então, o que acontece? Eu começo a adaptar as minhas técnicas. Então, a técnica é algo muito pessoal, entendeu? Então, quando a gente divide com vocês aqui, a gente divide toda a teoria, tá? A parte aí, no caso, a parte teórica das técnicas, mas na aplicação, quando você vai para campo para aplicar elas, você tem que reconhecer o território onde você está, beleza? E como você vai usar, como você vai dirigir, você vai ver que as oportunidades vão aparecendo e você tem que ter um olho clínico para a oportunidade. Você tem que enxergar que você é capaz de fazer, beleza? Então, vamos começar aqui a entender um pouco mais sobre técnicas. Vamos lá? Próximo slide, Fabiana. Então, beleza. Gente, existe técnica para tudo. O professor ensina técnica, como fala, empresários e outras pessoas aí do meio de ensino, eles têm as suas técnicas para ensinar. Eu tenho as minhas técnicas, tá, que eu aprendi. Eu aprendi inúmeras técnicas, mas eu vou passar para vocês aqui as que eu mais utilizo e as que mais me geraram resultado. Muito mais rápido. Principalmente vocês que estão aqui na mentoria, vocês têm aquele desafio dos R$ 500 num dia. Pessoal, quando você aplica essas técnicas, esses R$ 500 você tira de letra, tá? Então, assim, o que eu quero te mostrar aqui hoje, tá? É um conteúdo, vamos colocar, né? Um atalho aí para que você chegue nesse objetivo. Então, Fabiano, já prepara que vai ter muito fone de ouvido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a primeira técnica.
Beleza. Pessoal, vocês lembram lá atrás, quando eu fiz um seminário, eu expliquei para vocês e falei para vocês das 5 perguntas. Gente, as 5 perguntas, e eu quero falar para vocês aqui o objetivo dela, tá? Iniciar um diálogo, quebrar a rejeição, extrair informação. Lembra que eu falei para vocês que toda técnica, ela tem um fundamento? Lembra disso? Então eu falei isso para vocês lá, e aqui é a mesma coisa. As 5 perguntas colocadas em uma conversa, tá? Ela vai gerar para você. Então, aqui hoje eu não vou explicar a técnica, eu vou explicar o fundamento dela para que você consiga aplicar. Vou dar alguns exemplos, tá, em cima disso, mas eu quero deixar bem claro para vocês que tudo que eu vou explicar para vocês aqui são situações que aconteceram para que eu pudesse aplicar essa técnica, beleza? Então, vai ser mais ou menos assim. Então, as 5 perguntas. Cheguei num espaço onde eu não tenho tempo, aonde a pessoa não tem tempo, não vai me dar atenção e eu não vou conseguir fazer uma venda. Mas eu quero fazer uma venda naquele local. Quero pegar um novo contato, eu quero aumentar a minha carteira de cliente, né? Mas eu cheguei nesse lugar. O que eu vou fazer? Eu vou lá nesse lugar e vou aplicar essa técnica. Por quê? Porque essa técnica ela é simples, ela é curtinha e não vai me tomar muito tempo, tá? E o que eu vou fazer nessa técnica? Iniciar um diálogo. Eu vou conseguir quebrar todas as objeções, porque as 5 perguntas, lembra que eu expliquei para vocês? As 2 primeiras perguntas são para que você passe por todos os obstáculos, tá, que a pessoa tem ali em relação à rejeição a vendedor. E as outras 3 últimas perguntas são de fechamento. Tá? Você precisa do contato, você quer as informações do que a pessoa usa, do que a pessoa gosta, e aí você vai lá e pega o contato dessa pessoa. Gente, muito simples de usar essa técnica, muito boa de usar essa técnica, tá? E ela gera muito resultado. Beleza? Próxima técnica. Beleza, galera. A técnica da vitrine, já trouxe ela várias vezes para vocês. Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, tá? Que é o Telegram. O Fabiano Sodati, a Bia, eles dividiram com a gente essa ferramenta e hoje a gente está agregando lá. Então, para quem tem dificuldade, entra no Telegram, olha lá em cima, tem todo o passo a passo de cada tipo de vitrine que existe, porque essa técnica é muito ampla, tá? Vitrine informativa, vitrine... Gente, tem muita vitrine legal, tem muito jeito de fazer ela, e lá eu explico o passo a passo. A Bia divide os conteúdos, então é muito legal. Fabiano Sodati, então toda a galera aí, a Raquel, todo mundo está dividindo com vocês lá conteúdo. Mas vamos lá, vamos entender para que serve essa vitrine? Beleza, qual que é o objetivo da vitrine? Atrair a atenção e a curiosidade e informar. Então vamos imaginar o seguinte, eu chego para fazer uma abordagem com o Fabiano. Ontem, no treinamento do Odilei, a gente aprendeu isso, e ele vai vir essa aula para a gente também, que vai ser muito legal. Mas ontem a gente aprendeu o seguinte, o que não dizer em uma venda, tá? Ou numa abordagem, ou no fechamento. Olha só que legal. Imagina só que eu fui vender um perfume para o Fabiano, borrifei o Empire nele, e ele me faz uma seguinte pergunta. Nossa, cara, muito bom esse perfume, quanto tá? E eu já começo a falar da ficha técnica do produto. Não, cara, esse produto ele é amadeirado, esse produto ele tem notas de não sei. Eu começo a entrar na parte, como é que fala, na parte técnica do produto e eu acabo não dando atenção para aquilo que o Fabiano me perguntou. Então eu fujo da conversa, tá? De uma maneira muito errada. E olha só, vou deixar uma outra coisa clara para vocês aqui que é muito interessante na parte da vitrine. Gente, na vitrine você vai informar o seu cliente. Um exemplo, o benefício do Strax, ele é só para tatuagem? Não. Ele reduz estria, ele é anti-envelhecimento, ele é cicatrizante, é muito bom para quem tem diabetes. Então, são produtos, tá, e informações que existem na UH, que tem várias imagens aí espalhadas pela internet. Então, o que você vai fazer? Filtrar essas informações e postar ali de forma ordenada no seu status, no seu stories no Facebook. O que vai acontecer? Quando as pessoas estiverem ali, né, que eu chamo de digitalizar, né, as pessoas estão ali, né, vivendo no mundo digital, no mundinho delas, vendo os seus status, automaticamente alguma coisa daquele produto, algum benefício do produto vai chamar atenção. E ela vai te fazer a seguinte pergunta no WhatsApp: quanto custa? Valor. E aí entra a negociação. Então a vitrine ela traz o cliente até aqui, tá? Até o seu WhatsApp. E aí a negociação é com vocês, beleza? Próxima técnica. Técnica espelho. Gente, já expliquei essa técnica já em alguns treinamentos, mas hoje eu quero dar uma esmiuçada em todas as técnicas que a gente vai falar aqui e quais são os objetivos de cada uma delas. Isso é muito importante que vocês gravem e anotem, tá? Então, o objetivo da técnica espelho: melhorar a primeira impressão, tá? Se conectar e se relacionar, passar uma credibilidade.
Por que eu estou falando isso? Às vezes, a pessoa ela é como eu. Eu sou um cara que falo muito rápido, eu não consigo me expressar demais e tal, eu sou meio explosivo. Tem as pessoas que elas são mais tranquilas na hora de falar, elas são mais calmas. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Odilei e eu. O Odilei ele é mais calmo e mais centrado para falar. Eu já sou um cara mais explosivo. Eu vou direto ao ponto, o Odilei gosta de explicar nos mínimos detalhes, entende? Só que, olha só que bacana. Como a gente é diferente, automaticamente a nossa primeira impressão um com o outro não foi legal. Isso não é legal. Por quê? Porque o cara vai falar assim, nossa, aquele cara parece um louco falando. E eu vou olhar para o direito e falar assim, nossa, mas esse cara também deve ser meio lerdo. Então, o que acontece? Eu tenho uma má primeira impressão da pessoa. Como é que eu mudo isso? Imagina só, chego no Fabiano e falo, boa tarde, Fabiano, tudo bom? Ou boa tarde, tudo bem? E eu vejo que o Fabiano ele é um cara calmo. Ele fala devagar, ele é um cara mais tranquilo. O que eu vou fazer? Automaticamente eu vou imitá-lo, entendeu? Se ele me perguntar assim, nossa, olha só a diferença, tá, pessoal? Boa tarde, Fabiano, tudo bem e tal? O Fabiano fala, boa tarde, mais calmo. Automaticamente eu já mudo. Então, Fabiano, eu estou fazendo uma divulgação dos meus produtos para demonstrar para você. Você viu que eu já diminui o ritmo de falar? Então, assim, eu começo a me espelhar naquilo que a pessoa fala, a maneira com que ela se comporta. Isso melhora muito a primeira impressão, tá? E cria-se uma conexão, você e o cliente, tá? Eu faço muito isso, gente, é de verdade. Eu gosto de achar clientes que falem como eu, mas eu também acho muito mais clientes opostos a mim, pessoas que são muito mais tranquilas do que eu, que gostam de mínimos detalhes. Então, por isso a importância de ter informação. Então, assim, essa técnica espelho, ela é aplicada quando? Quando eu percebo que eu estou falando rápido demais, ou quando eu estou falando devagar demais, e eu me adapto ao cliente, tá bom? Então, isso aqui é a função da técnica espelho. Próxima técnica. Beleza. Galera, técnica manada, eu acho muito bacana isso aqui. Vocês devem estar vendo uma manada de elefante aí, devem estar dando risada, se perguntando o que isso aí tem a ver com vender. Beleza. Você já chegou em um grupo de pessoas aonde quando você vai fazer uma abordagem, uma dessas pessoas tira um sarro ou te coagem, tá? E as outras pessoas acompanham? Eu já passei por essa situação. Eu trabalho com obra, então às vezes eu cheguei numa construtora, num lugar onde as pessoas estão ali com um número maior de pessoas, e o que acontece? Uma pessoa tira sarro e as outras acompanham. O que a técnica manada ela é? Tá? Primeira coisa, né, vou falar dos objetivos. Trazer a atenção do líder, do vender em massa. Esse é o objetivo da técnica. Adner, como é que eu aplico essa técnica? Reconheça quem é o líder, quem é o cara que ali manda naquele grupo de pessoas. E aí você vai falar para mim, não, mas quando os amigos se reúnem, né, não existe líder. Claro que existe. Comece a notar que quando você está num grupo de pessoas, a pessoa que mais fala e todas as outras prestam atenção nela, tá? É a pessoa que lidera a conversa. E se essa pessoa não der atenção para você, as outras pessoas também não vão dar atenção. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você lidar com a negativa. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui, claro. Cheguei numa obra, isso já aconteceu comigo, e tinha um servente, olha só, um servente, que ele era um cara muito comunicativo. Ele era um cara que me espelhava, um cara como eu. Mas o que acontecia? Tudo de negativo que aquele cara falava de um produto meu, os outros caras, né, os outros peões ali de obra, ouviam aquele cara. E aí eu notei que o que estava me atrapalhando vender para os outros era aquele cara. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a atenção daquele cara para mim. Então, olha só, eu fui lá, conversei com ele, né, e na frente dos outros ali, sem coagi-lo também, porque quando você vai lidar com um líder, né, de algumas pessoas e tudo mais, o que você tem que fazer? Você tem que, como que eu posso explicar isso de uma forma... Você tem que, assim, falar com ela sem ofender, entende? Porque se ela se sentir ofendida, ela vai começar, vai gerar uma discussão, e não é essa a intenção. Então, quando ele te der uma negativa, um exemplo, eu cheguei lá e ele falou, não, mas esse negócio de Rinodê não... O produto da Rinodê não presta. O negócio da Rinodê mancha a camisa, não sei o que lá, não fica no corpo. O cara começou a dar um monte de negativo em relação ao produto que eu estava demonstrando. Porque Malbec é vida. Não é verdade? Não concorda? Não sei o quê. E a galera começou a dar ouvido porque ele estava falando. O que eu fiz? Eu fui lá e usei informação. Eu falei para ele, poxa, cara, mas você comprou na época do Gold?
E eu só direcionei a minha conversa para esse cara. Eu não falei com as outras pessoas, eu só falei com ele. Porque cada objeção dele que eu quebrava, as outras pessoas começaram a prestar atenção em mim, no que eu estava falando. E aí o que aconteceu? Por mais que ele não tenha comprado, as outras pessoas que estavam ao redor dele começaram a comprar. E, gente, isso gera uma venda em massa. Imagina só, você chega num lugar com 15 pessoas, mas pelo menos 7 pessoas ou 5 pessoas dessas fecham vendas com vocês. Entendeu? E isso, você direcionando o assunto a uma única pessoa, você direciona a sua atenção, tá? Aquela pessoa que mais chama a atenção. Se nesse grupo for meio disperso, o que você faz? Conversa meio que individualmente, vai trazendo toda a atenção para você. Então, a técnica amarrada, tá? Ela é uma técnica de atenção. E próxima técnica. Beleza, técnica padaria. Gente, eu acho engraçado, porque assim, tem muita técnica que eu aprendi com nomes engraçados. Vocês veem aí a atendente e tal, a pessoa ali chega para comprar um pão. Mas olha só o objetivo dessa técnica, tá? Oferecer mais algum produto, ativar a necessidade ou a oportunidade. Como é que funciona essa técnica? Você já foi numa padaria aonde quando você compra um pão, a pessoa olha e pergunta para você assim: imagina só, você está ali na padaria, você só foi para comprar 10 pães. Tá, cheguei para comprar só o pãozinho. Só que não tem ali na vitrine da padaria, não tem pão doce, rosca, mortadela, presunto, um monte de coisa. O que acontece? Essa pessoa que está atrás do balcão olha para você e fala assim, ó, algo mais, né? Você quer aproveitar alguma coisa? Quer aproveitar arroz? Quer aproveitar? Você quer aproveitar? E aí o que acontece? Você pensa assim, poxa, eu já estou aqui, né? Já vou comprar o pão. O que tem eu levar uma mortadela? Lembra que eu falei para vocês que o consciente, ele sempre vai... Nossa, me fugiu agora. O consciente, ele sempre vai justificar na conta do inconsciente, do subconsciente. Lembra disso? Então, quando você tem um desejo, o seu consciente acha um jeito daquilo acontecer. Então, quando a pessoa faz essa pergunta para você, algo mais, com um monte de produtos ali ao redor dela, o que vai acontecer? Ela vai começar a notar que, tipo assim, ela vai lembrar, nossa, meu estudo, sei lá, nossa, meu filho gosta desse doce e tal. E aí, você aumenta um pouco mais aí a sua chance, né, de fazer uma venda maior. Isso, na prática, funciona assim. O cliente fez uma compra com você, mas uma encomenda de um produto. Lembra que eu falei para vocês que toda venda, você não tem que ir lá e pegar o produto e vazar fora? Não, você tem que dar uma atenção para o cliente. Então, vamos lá. O Fabiano falou uma coisa sobre valor agregado, né? Numa aula também, e na verdade foi num treinamento. Gente, foi surreal. Se vocês não assistiram, assistam, porque tudo que a gente está falando na mentoria, pessoal, tem a ver com os treinamentos que a gente traz, tá bom? Então, se você perdeu uma aula, volta lá no YouTube, aproveita, assiste, porque isso vai fazer muito sentido para vocês. Então, vamos lá. Quando eu vou entregar um produto que já está encomendado, o que eu faço? Automaticamente eu já mostro uma outra coisa para o cara. Ah, não, 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 cara, eu só... Mas você foi entregar na casa dessa pessoa, não tem mais pessoas ali? Beleza. Você vai lá e demonstra para esse cara, mostra os produtos, mostra. E aí você não vai vender, vai falar, oh, você quer comprar? Não, não, esquece isso. Você fez a apresentação, está conversando com ele, e aí pô, te pagou o perfume. E aí você pergunta para ele assim, algo mais? Né? O cara vai parar, pensar, olhar, nossa, gostei desse perfume, gostei disso, gostei daquilo, mas nossa, esse mês está apertado para mim. E aí isso é uma outra técnica, um outro tipo de fechamento. Mas você viu que na hora a pessoa ela lembra de algumas outras coisas, de outras necessidades que ela tem, e aí ela começa a se interessar por aquilo que você demonstrou. Então a pergunta, algo mais, você deseja algo mais? Né? É só isso mesmo? Só isso mesmo não. Porque quando você fala para a pessoa só isso mesmo, você já diminuiu na cabeça dela que não, ela só tem que levar o perfume. Mas quando você fala algo mais, você ampliou para ela e você faz que na cabeça dela caiba muito mais coisas do que só aquilo que ela está levando. Então a técnica da padaria, tá, é sempre oferecer não só aquilo que a pessoa encomendou, muito pelo contrário. Dê atenção, ouça o seu cliente, mostre os produtos sem interesse em vender, assim, nossa, esse aqui é muito top. Não, fala assim, você conhecia esse? Você conhecia esse perfume? Você conhecia esse aqui? Pergunta para ele se ele conhecia. Se ele não conhecia, ele está conhecendo. Olha, e aí, automaticamente, o interesse dele, a oportunidade, né, ou a necessidade vai começar a brotar. E aí, na hora de
fechar ali que ele vai pagar o produto que ele já tinha escolhido, você faz essa pergunta para ele, algo mais. E aí ele vai olhar os produtos que já estão ali, quando você vai fechar os produtos ali, né? E ele vai olhar e vai sentir necessidade ou até mesmo desejo de ter um outro tipo de produto e aí ele vai aproveitar. Beleza? Então essa é a técnica da padaria. Próxima. Rota doce. Beleza, galera. Rota doce. Primeiro eu vou falar do objetivo, tá? Quebra de gelo e objeção, atendimento diferenciado e reforço de relacionamento. Isso voltando de novo a falar lá do treinamento do Fabiano Sorati em relação ao valor e preço. Gente, quem não assistiu, assista de novo, porque é muito importante, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Imagina o seguinte, quem aqui acompanhou os treinamentos de caixa, tá? Quem aqui acompanhou a parte de finanças, vai entender que isso que eu vou falar agora tem muito sentido. Quando eu vou fazer uma rota, quando eu vou sair para fazer um trajeto, né? Eu já tenho todos os meus trajetos planejados. Quando eu vou fazer uma rota nova ou quando eu vou fazer uma rota que eu já fiz há muito tempo, então, exemplo, eu passei na casa do Fabiano segunda-feira. Só que na outra segunda-feira eu vou chegar de novo mostrando o produto para o Fabiano? Não, automaticamente ele vai falar, pô, comprei semana passada, né? E o cara tá querendo me empurrar outro produto. Então, o que acontece? Começa a se gerar rejeição. Você tem que ser interessante e não interessado. E essa quebra aqui, tá? Essa técnica, ela é barata e simples. Compra um saco de sonho de valsa, beleza? E ao invés de você chegar no Fabiano, por exemplo, cheguei aqui, eu abordei o Fabiano a primeira vez, eu cheguei e falei assim para ele, cara, posso adoçar seu dia? E eu já entrego o bombom. Gente, às vezes a única coisa positiva que a pessoa vai ter naquele dia é aquele gesto que você fez, tá? Posso adoçar seu dia? O cara olha, dá um pouco de risada, mas você entrega o bombom automaticamente, cara, já muda o humor da pessoa, tá? Toda aquela negativa que ela ia te dar, não, hoje eu não quero ver nada e tal, muda, gente. Por quê? Porque você criou um relacionamento. Você levou algo para a pessoa de graça, sem que ela tenha te pedido, entende? Então, quando você faz esse tipo de ação, quando você toma esse tipo de atitude, todas as suas coisas, todas as suas vendas, elas mudam. Por quê? Porque você começa a criar vínculo com os seus clientes. Só para você ter uma ideia, já veio consultor de outras cidades tentar vender para os meus clientes. Sabe o que acontece? Eles falam assim, não, eu já escuto pelo Agno, nossa, vai tudo bem e tal. Mas por quê? Porque é diferenciado, não é só produto, é atenção. Entende? É um relacionamento com os clientes. Então, você não vai perder o cliente, você fideliza o cliente. Tá? Então, assim, um bombom, uma bala, sei lá, uma trufa, qualquer coisa que você leve para esse cliente. Tá? Então, quando você vai refazer uma rota, você não vai só com o produto, pelo contrário, você passa lá para ver como é que o Fabiano está, se preocupe com o seu cliente, mas faça essa quebra de objeção. Entregue um bombom, beleza? Adoce aí a vida, o dia do seu cliente. Próxima técnica. Beleza, gente. Público-alvo, tá? Eu acho muito importante que você entenda essa técnica. Na verdade, o objetivo dessa técnica é a organização de agenda, tá? E plano de ação e venda certa. Aqui no caso, para quem faz venda à vista ou às vezes precisa de uma grana ali imediata, ela se perde porque ela começa a ficar desesperada. Quando você tem um cronograma, tá? Quando você tem ali um exemplo, eu sei que o Fabiano Sodati é mensalista. Não adianta eu querer chegar no Fabiano no dia 15, no dia 20, tentar vender um produto para o Fabiano à vista, porque essa venda não vai rolar. Isso aqui é fato, gente. Então, assim, o Fabiano ele é assalariado, mas ele tem um cartão de crédito, mas ele tem casa, ele tem carro, ele usa o cartão de crédito no final de semana. Então, o que acontece? Ele compromete o cartão, tá? É a única outra fonte de renda do Fabiano Sedati, ele seria o cartão de crédito, mas ele tem o pagamento dele no dia 10. Então, ele anda meio controladamente com as contas, tá? Agora, olha só, quando eu sei que o Fabiano é assalariado, mas eu sei que a Raquel, ela ganha dinheiro toda semana, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o dia que a Raquel põe dinheiro no bolso. Um exemplo, numa obra, normalmente os pedreiros ou os serventes de pedreiros, eles recebem a cada 15 dias. Então, significa que eles não têm, eles têm um salário, mas o salário deles é quebrado. Em 15 em 15, ou de semana em semana. Isso alavanca muito. Então, se você está buscando fazer uma venda à vista, procure pessoas autônomas ou pessoas ali de loja, comércio, tá? Porque assim, o pessoal de comércio,
entra dinheiro para eles até dia 10, eles sanam as contas, e até dia 20 é tudo reinvestimento ou compra para eles. Então, você consegue fazer uma venda à vista para um comerciante dentro dessa data. Então, olha só, você viu que legal? Quando eu começo a entender o mercado, quando eu começo a entender o dinheiro, né, a seguir o dinheiro, eu começo a separar o meu público. Então, olha só, as pessoas assalariadas, eu trabalho com elas do dia 1 até o dia 12, mais ou menos. São pessoas assalariadas. Eu começo a trabalhar com os autônomos, tá? Do dia 15 até o dia 30. Aí você vai falar para mim, poxa, Aida, mas você não atende autônomo no começo do mês? Eu atendo, mas olha só, quando eu preciso de dinheiro rápido, quando eu quero fazer um rendimento maior, a minha atenção é voltada a esse público. A minha atenção é voltada a essas pessoas. Entendeu? Beleza, pessoal? Próxima técnica. Beleza, datas comemorativas. Gente, isso aqui é muito legal também. Para quem está estudando finanças, para quem viu ali finanças, curso de negócio, vai entender o que eu estou falando aqui. Isso aqui vai ser muito legal. Objetivo: reforçar relacionamentos e fidelizar. Galera, é muito interessante quando a gente fala de datas comemorativas, porque é uma vez só no ano. Então, imagina o seguinte: o Fabiano compra de mim, já tem, sei lá, 4, 5 compras, ele já fez um volume maior do que R$ 600, então ele já me deu muito mais de R$ 300 de lucro, e eu tenho que ter essa ciência, tá? Disso. Mas vamos lá. Chegou o dia do aniversário do Fabiano. Aí eu pego um produto do meu portfólio e entrego para ele de presente. Desculpa, gente, isso aqui não dá certo. Por quê? Porque ele vai pensar assim, o cara está me empurrando um produto para ele sair barato. Ah, ele está me empurrando um produto para que eu use o produto e compre novamente. Então, essa data comemorativa, ela é especial, tá? Essa técnica, ela vai ser usada apenas a clientes que compram recorrentemente, sem que você tenha que ficar ali insistindo e tal. O cara tem um volume de compra com você muito grande. E o que você vai fazer? No dia do aniversário dessa pessoa, você vai dar algo diferente. Olha só, teve uma cliente minha que ela fez aniversário, tá? E eu comprei uma caixa de bombom. Olha que legal. Abri a caixa de bombom e entreguei para ela. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas por que você não comprou a caixa de bombom R$ 15? Por que você não deu para ela uma fragrância de R$ 150 de presente? Gente, não é o custo do produto, não é o valor do produto agregado que a pessoa quer, tá? Ela quer só uma ação sua, algo diferente, algo novo, tá? Não um produto que ela já viu e ela pode comprar. Não, ela quer algo diferente de você, uma atitude realmente que demonstre para ela que você se preocupa com a data de aniversário, com aquele dia especial dessa pessoa. Então, quando você tira do seu portfólio e coloca uma outra coisa, você abre e fideliza esse cliente. Gente, de verdade, eu tenho 4, 5 clientes que eu já fiz isso e, assim, é surreal, porque, assim, toda vez que eles compram comigo e quando eles indicam, eles não indicam, entendeu? Então, a fidelização dessa galera é muito grande, tá? O retorno financeiro que isso me traz é muito bom. Fora que o relacionamento, né, esse elo com a pessoa é muito importante. Então, o que eu estou passando para vocês hoje aqui não é nada contra a sua linha ascendente, ou que você já aprendeu, mas as ações, tá? Quando ela é realmente de coração, você está fazendo aquilo, né, de coração para o seu cliente, você tem um relacionamento com esse cliente, você quer criar um vínculo com ele não pode ser do seu portfólio, ele tem que ser algo fora do seu portfólio, tá? Ele tem que ser algo, uma blusinha de R$ 20, sei lá, né? Qualquer coisa que toque no seu coração, que você fale, não, eu vou embrulhar isso para presente e vou entregar para o fulano. Então, ele tem que estar aí, né, contabilizado, né, nas suas contas aí, nas suas finanças aí de negócio. Beleza? Essa é a técnica de dados comemorativos. Próxima técnica. Bora lá. Pessoal, visita programada, tá? Lembra lá da técnica das 5 perguntas? Então, você foi lá, já criou um relacionamento com esse cliente, já passou novamente lá, já, né, deixou o dia dele mais doce, tudo, criou um relacionamento com essa pessoa. Então, imagina o seguinte: fui lá no serviço do Fabiano, conheci ele, peguei o contato, tudo mais, criei um relacionamento com o Fabiano antes, e aí eu vou lá e falo para o Fabiano, Fabiano, pô, vou passar lá na sua casa te deixar o perfume. Então, eu começo a fazer as entregas, em vez do trabalho, eu começo a fazer as entregas na casa do Fabiano, tá? E numa dessas entregas, o que acontece automaticamente? Eu vou ter que ir lá na casa do Fabiano para poder fazer o fechamento. Então, a visita programada, gente, é isso. E eu costumo fazer as visitas no final de semana. Por quê? Porque no final de semana, a família do Fabiano pode estar lá, um irmão, um primo, um tio, e aí eu aproveito, né, para pegar novos contatos e aumentar as minhas vendas. Gente, é muito interessante você entender que a visita programada, ela é assim.
você vai ser bem recepcionado. Você não vai chegar de supetão, ou do nada, cheguei na casa do meu cliente nem tem um relacionamento bom com o meu cliente, e aí eu chego lá, supetão para vender. Não, a venda programada, o nome da técnica já diz, você vai programar, agendar com o seu cliente uma visita. Isso é muito importante, tá? Essa ligação, esse relacionamento, esse respeito que você vai ter com o seu cliente. Eu vou contar para vocês aqui que uma vez eu fui receber um batom, eu acho que eu já devo ter contado essa história, mas só para dar uma reforçada para que vocês entendam. E eu fui na casa dessa cliente um domingo, gente. Eu não queria ir lá, era domingo, eu estava com meu filho, eu estava com as minhas filhas em casa, mas eu falei, poxa, eu vou tirar, pô, é 2 quarteirão para baixo de casa, eu vou lá rapidinho. E no que eu cheguei na casa dessa cliente, ela tinha feito um bolo, tinha feito café. Aí ela veio me pagar o batom, né? E aí ela pegou e falou, ah, não, come um pedacinho de bolo e tal. E aí eu peguei, não, eu tô com a família lá em casa. Ela pegou e falou, não, só come um pedacinho de bolo. E aí eu acabei ficando, né, para poder ali, né, conversar com ela, escutar o que ela tinha para falar um pouco. Eu acabei dando um pouco de atenção. Gente, nessa que eu parei para dar atenção, sobrinha, filha, bisneto, papagaio, todo mundo chegou na casa. E ali, cara, me gerou R$ 890 em venda à vista, né? Eu lembro que foi no cartão de crédito, foi coisa linda, foi surreal. Então, você imagina, num domingo, eu saí da minha casa para receber R$ 26 na casa de uma cliente, onde a família dela, né, acabou chegando e eu estava lá, e me gerou mais R$ 890 aí em venda. Então, assim, é muito louco quando você realmente faz essas visitas, você vai na casa dos seus clientes, você realmente tem esse compromisso de sempre estar indo lá. E isso aí aumenta tanto venda quanto contato. Pra você ter uma ideia, hoje eu vendo até hoje para a sobrinha dela, né, que ainda compra de mim, que eu conheci na casa dela, nunca tive contato com essa pessoa. Né, eu conheci através dessa minha cliente, né, dessa visita que eu fui lá fazer, né, desse recebimento. Beleza? Próxima técnica é o ancoragem. Pessoal, como é que funciona essa técnica e como é que você vai usar essa técnica? Gente, o primeiro objetivo dessa técnica é diminuir o preço do produto e aumentar o valor do produto, certo? Esse é o primeiro ponto, é o objetivo central da técnica. Aprenda essa técnica e aplique ela todos os dias. Tá? Em todas as vendas, em qualquer lugar que você for fazer uma abordagem, a ancoragem ela funciona, essa técnica ela funciona. Então decore essa técnica. Adner, como é que eu aplico essa técnica? Vamos imaginar o seguinte: quando alguém fala para você que o seu produto é caro, tá? Lembra que eu tenho que diminuir o preço em dinheiro e aumentar o valor é o benefício do produto, certo? Então, quando alguém fala para você que o seu produto é caro, você fala para a pessoa assim, cara, comparado ao quê? Ah, porque é muito caro, porque a marca não é conhecida, porque papapá e tal. A pessoa ela sempre vai dar uma justificativa, tá? Ou uma desculpa, porque ela não quer falar que, sei lá, para ela não é pro bolso dela. Então ela nunca vai trazer a culpa para ela, lembra? Ela vai delegar a culpa. Mas olha só, quando um cara que usa Malbec fala para mim que um Empire é caro, só para vocês terem uma noção, eu uso esse argumento. Eu falo, não, beleza, irmão, você usa o Malbec, né? O Malbec está sendo quanto, mais ou menos? Acho que é R$ 190, né? Pô, legal, entendi. Ó, bacana, o Malbec é muito bom, produto legal, né? Tá no mercado, a empresa está no mercado há mais de 100 anos, né? Só para você ter uma noção, tá vendo esse Empire aqui, ó? Esse Empire, cara, ele ganhou como o melhor perfume do Brasil. Então eu entro com informação. Ele tem qualidade também. E o preço dele é relativo, entende? Então, quando você faz uma ancoragem, um exemplo, eu vou vender um gel dental, um kit bucal, dá mais ou menos, sei lá, hoje, acho que vai dar, porque hoje eles tiraram um enxaguante bucal, mas na época dava mais ou menos R$ 78 todos os produtos. Olha só o que eu falo para a pessoa. Imagina só você ir lá num dentista, perder dia de trabalho, chega lá, o cara fica raspando o dente lá, né, o seu dente, tudo, e aí o que acontece? Te gera dor, né? Te gera um desgaste de tempo e tudo mais. Mas imagina você conseguir fazer isso na sua casa. Então eu peguei a clínica, né, a clínica dentária ali, com alto custo, com muita dor, e trouxe para o meu negócio, né, para os meus produtos ali com baixo custo, e que ele pode fazer no dia a dia sem ter muita dor. Então, gente, é muito interessante quando você compara as coisas. Então, seria uma comparação. A coragem é você conseguir mostrar para o cliente que o seu produto, o que você está apresentando para ele, é tanto bom quanto barato. Entendeu? Então, essa é a ideia da ancoragem. Beleza? Próxima técnica, Fabiano. Beleza, galera, venda casada, eu acho muito top isso aqui. Isso aqui, galera, para quem tem todas as ferramentas que eu já passei aqui, acho que eu ainda não devo ter dado esse treinamento de venda, mas eu vou passar para vocês. Mas assim, para quem tem todas as ferramentas aí, no caso, para fazer uma boa venda, tá? E para quem tem maquininha de cartão.
A minha máquina de cartão hoje, ela tem uns juros muito baixos, é muito bom, e eu consigo fazer essa venda casada com um valor, gente, de parcela muito top. Então, olha só, qual é o objetivo da venda casada? Aumentar o volume de venda, mostrar para o cliente uma nova opção de compra. E olha só o que é isso. Imagina o seguinte, fiz uma demonstração para o Fabiano, tá? Mostrei para ele ali, sei lá, 2, 3 perfumes, né? Que é o máximo que a gente demonstra. A mulher dele olhou alguns produtos ali também. Só que o Fabiano só vai ficar com o produto que ele gostou, com o Empire. E aí ele pega e fala para mim assim, ô Adner, esse Empire aqui, cara, eu vou ficar com ele, você parcela em quantas vezes no cartão para mim? Olha só, a venda casada, ela vai entrar, tá? Presta atenção, na venda de cartão de crédito, beleza? É nessa venda que você vai usar a técnica de venda casada. Pessoal, não tenta fazer isso com parcela, porque parcelamento de produto dá ruim, tá? Eu tô falando para vocês que você parcelar uma quantia muito grande para o seu cliente, você vai ter dor de cabeça. Então, parcelar um exemplo, um perfume, um kit de rosto, coisas até R$ 250 você consegue parcelar por cliente, R$ 300. Mais do que isso, eu não recomendo que você faça, tá? Então, na venda casada, eu faço isso com a máquina de cartão. Então, o Fabiano falou para mim assim, Adriano, esse Empire aqui, quantas vezes você consegue fazer no cartão? Eu falo para ele, ó, cara, esse Empire aqui que você gostou, eu consigo fazer até em 3 no cartão, tá bom? Mas olha, a sua esposa gostou daquele perfume, né? Você gostou desse creme, sua mulher gostou desse aqui. Se você pegar mais um perfume, eu consigo fazer para você em 5. Se você pegar esse creme, eu faço em 6. Mais essa fragrância que você gostou, eu fecho em 10 vezes aí sem juros para você. Pode ser? Fica bom assim para você? Então você está entendendo? Eu fui aumentando as parcelas do cartão de crédito, tá? E eu fui colocando, embutindo o produto, tá? Então para o cliente vai sair em 10 vezes e para mim vai sair à vista, né? Custo e produto, custo e lucro, tudo de uma vez. Então a venda casada é você ter a margem do quanto você perde no custo da sua maquininha, tá? No caso, então isso também entra lá na sua finança de negócio. Então você tem que ter esse cálculo, mais ou menos, de quanto você perde de taxa, para que você possa fazer para o seu cliente, tá? Muito mais parcela e agregar muito mais produto. Eu aprendi isso aí quando eu peguei a maquininha de cartão, e aí eu comecei a mudar as maquininhas até achar que eu uso, tá bom? Então essa é a técnica da venda casada, é sempre agregar valor, é sempre colocar mais produtos em quantidades maiores aí de parcela. Beleza? Próxima técnica. Essa técnica, gente, é muito top. Essa técnica aqui, na verdade, foi uma das técnicas que eu também já ensinei, mas hoje eu quero trazer para vocês aqui. O conteúdo dessa técnica é muito bacana. Qual é o objetivo da técnica? Conduzir um fechamento, mostrar uma solução, né? E fechar nos termos do cliente. O que isso significa, né? Pô, como assim fechar nos termos do cliente? Vamos lá. Imagina que eu cheguei numa mulher, né? Vou usar o Fabiano, eu sempre uso o Fabiano, porque ele está aqui na sala, foi muito mais fácil. Mas vamos lá. Eu cheguei no Fabiano, o Fabiano gostou do produto, mas, galera, naquele momento, o Fabiano não tem o dinheiro para me pagar o perfume. Ele não tem o dinheiro para comprar aquela mercadoria. E aí eu falo para ele assim, pô, Fabiano, legal, cara, bacana. Você gostou do Empire? Gostei. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte, se você fosse ficar com esse Empire, qual estaria melhor para você, dinheiro ou cartão? Eu espero a resposta. Por que eu coloco o se você fosse, antes de eu falar qualquer outra coisa? Eu podia ter usado, Fabiano, mas como que ficaria melhor para você, dinheiro ou cartão? Ele acabou de me falar que ele não tem dinheiro. E quando eu pergunto para ele dinheiro ou cartão, é como se eu estivesse forçando a venda. Agora, quando eu faço, se você fosse ficar, né, se você fosse, eu coloco isso antes da venda, olha só que legal. Eu gero na cabeça do Fabiano algo chamado, como eu posso explicar isso para vocês de uma forma bem legal. Peraí. Eu gero no Fabiano o desapego, no caso, tipo assim, sem compromisso. Eu tiro da cabeça do Fabiano essa parte de ele ter que comprar o produto. Eu tiro da cabeça dele que ele é obrigado a comprar aquele produto que ele gostou. Então eu faço, né, para o Fabiano entender melhor, eu coloco assim para ele, Fabiano, se você fosse ficar. Quando eu falo se você fosse ficar, ele já entende isso. Pô, não sou obrigado a comprar. Se eu fosse ficar, seria melhor para mim no dinheiro, no cartão. Legal. Fabiano, se você fosse ficar, né, nem você falou, se você fosse ficar com ele no cartão, para você seria melhor passar esse cartão no dia 20 ou no dia 10? Quando ficaria melhor as datas para você? Lembra a técnica do Go, gente? Coloca ela, usa ela, aplica ela, porque também é uma técnica muito boa.
tá? Mas olha só, eu usei, se você fosse, eu falando, pô, sei lá pro dia 15, mais ou menos, para mim ficaria legal, por mim poder ficar com o produto. Legal, Fabiano. Então, assim, se você fosse ficar, ficaria bom para mim trazer esse produto para você no dia 15 para você já passar o cartão? Ah, é. Então eu posso agendar aqui com você, Fabiano? Que aí qualquer coisa no dia 15 eu trago para você esse produto, você passa o cartão. Fica bom assim para você? Olha só, o Fabiano foi falando que para ele ficaria bom daquele tal jeito. Então não foi nos termos do Fabiano que eu fechei a compra? Gente, é nos termos do cliente que você fecha, mas o que você tem que fazer? Conduzi-lo até lá. Porque lembra que eu falei para vocês, e eu volto a falar, o consciente sempre vai justificar as compras do subconsciente. Galera, é isso que você fez. Você conduziu o consciente a trazer aquilo, né, aquele desejo à tona. Você ajudou o cara a pensar, entende? Como? Só dando um norte para ele do que ele tinha que decidir ou não. Tá bom? Então, essa é a função dessa técnica. Gente, é surreal. Eu gosto muito dessa técnica. Uso demais, principalmente com pessoas que são assalariadas. Depois do dia 15, a pessoa vem ver um produto e aí eu começo a fazer esse se você fosse. E, gente, é fechamento na certa. Eu posso comprar o produto, eu já ensinei para vocês também. Eu vou trazer muito mais ainda, né, de conteúdo. Mas olha só que bacana. São técnicas, pessoal, que eu uso no dia a dia. E os fechamentos, que eu ensinei lá no seminário, né, que eu falei para vocês, você ligar um dia antes, você fazer o acompanhamento, galera, isso aí já tem os 10 passos, tá? Isso aí já tem um sistema que a gente já aprende, né? Então são coisas que a gente pode ir agregando, lembra que eu falei para vocês, se adaptando. Então hoje eu trouxe para vocês aqui todas as, vamos imaginar assim, né, todas as formas aí, né, todas as teorias, né, as teorias aí das técnicas, né? E agora, para quem, né, está assistindo essa aula aqui, eu vou deixar um recado muito legal. Existem duas técnicas que eu aplico, né, e que eu aprendi dentro do método, né, que eu fiz, do curso que eu fiz de vendas, e que eu só vou disponibilizar essas duas técnicas para quem realmente assistir. Então, duas técnicas bônus para vocês aqui, para quem assistir essa aula até o final. Então, a pessoa que ficar até o final dessa aula vai conseguir aí ter acesso a essas duas técnicas que vão dar um up, né, que vão aí ajudar você a aumentar muito mais as suas vendas, fora as técnicas que eu já ensinei. Beleza? Então, ó, vou esperar, vou aguardar que o Fabiano vai dar o feedback e a gente vai liberar esse link, né, dessas aulas para vocês, dessa aula bônus para vocês, quando vocês começarem a comentar. Então, deixa um comentário. Olha, Fabiano, foi muito legal assistir essa aula e tal, e o Fabiano vai mandar o link da bônus para você. Beleza? Então, vamos deixar combinado assim, tá certo?